Parabéns, parabéns, seus filhos da mãe! Olha o que vocês fizeram com o ano do Flamengo, vocês destruíram o nosso ano! Marcos Braz e diretoria, vocês são incompetentes de contratar esse cara que levou o Flamengo à merda! Olha onde chegamos, no fundo do poço, cara! Olha só o rosto da moça flamenguista chorando lá no Paraguai! Culpa de vocês, seus jogadores incompetentes que não correm, vocês só ganham dinheiro nas costas do Flamengo e vocês não correm no campo, vocês são uma vergonha, todos vocês são uns filhos da mãe. Olha o que vocês fizeram com a nossa vida hoje. Vocês jogaram o nome do Flamengo no lixo, perdendo para um time medíocre, como esse time do Olímpia. Um salário de vocês, de um jogador, paga a folha salarial de todo mundo. Vocês não têm vergonha na cara? Como que vocês deixam isso acontecer? Por que vocês fizeram isso com o torcedor? Olha a situação, olha como que estamos. Time vergonhoso, time que não merece nada. Vocês são uma vergonha. O que vocês fizeram hoje não tem perdão. Não tem perdão. Não jogaram nada em 180 minutos contra o Olímpia. Não jogaram nada no Maracanã, nem no Paraguai. Que vergonha, que vergonha. Que time de bananas. Bananas! Vocês são uns bananões, vocês... Cara, o que eu posso dizer, cara? Meu Deus do céu! Vou soltar aqui, galera. A imprensa agora vai detonar e tem que mandar o Sampaoli embora. A culpa é do Sampaoli. O clima no vestiário do Flamengo não existe. Ele bate de frente com os jogadores, ele não conversa com o jogador. Esse cara não tem uma gestão, esse cara não consegue gerir um grupo, esse cara é um incompetente, ele foi expulso. Ele tinha que estar na beira do campo ali. Ele foi expulso! Caramba, cara! Soltar aqui o linha de passe, pelo amor de Deus. Companheiros, boa noite, fãs do esporte. E olha, em toda essa era, desde que o Flamengo voltou a ser um clube com boa receita, com boa administração, pelo menos nesse aspecto, né? Certamente não no esportivo, Inacreditável. mas no aspecto estrutural, eu acho que essa é a pior. O Olímpia é mais time que o Al Hilal, perdão, que o eliminou na semifinal do Mundial? Não é. O Olímpia é um time pior do que o time que ganhou do Flamengo no começo do ano no Mundial de Clubes. E tendo toda essa circunstância, 1-0 a favor, 2-0 no agregado, com um time tecnicamente, assim, indiscutivelmente muito melhor, é imperdoável, né? Acho que esse é o tipo do revés que expõe muitas coisas sobre a postura dos jogadores, sobre a postura da comissão técnica, que queira ou não passa para o campo. O seu técnico ser expulso num jogo como esse, sabe? Não transmite nenhum tipo de tranquilidade. É do líder que você espera algum tipo de exemplo e ele não foi capaz de passar isso. É a segunda vez que o descontrole de um membro da comissão técnica tem impactos no Flamengo. A gente lembra o que aconteceu recentemente em Belo Horizonte. Então, nada é por acaso. Culpa dele. Tudo culpa desse cara aí, ó. As questões táticas, as questões técnicas, tem tudo isso. 3 gols de cabeça. O segundo gol de cabeça, assim, não é necessário nem o salto. O jogador do Olímpia está... E digo mais, cara, não duvido nada que os jogadores combinaram isso pra derrubar o Sampaoli e fudeu o Flamengo. Esse ano do Flamengo, cara, é um vexame, pior vexame da história. Que caramba, velho, perdemos tudo no ano, galera, tudo. Vergonha atrás de vergonha, vexame atrás de vexame. Mérito de ser um time que quando precisa ser carregado pela sua torcida, muitas vezes mas hoje não foi só o torcedor, não. Hoje foi todo o mérito que teve o Olímpia também. E o Flamengo tem feridas para lamber, o Flamengo 3 chutes tem muita no gol, coisa para explicar. Um chute no primeiro tempo. Olha o elenco do Flamengo, cara. Olha o elenco do Flamengo em relação a todos os outros times da América do Sul. Não tem justificativo. Não mesmo. O melhor elenco da América do Sul Passar uma vergonha como dessa. Um time absolutamente comum. Tudo bem, Breler? Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Hoje, o Flamengo lembrou a época em que era chacota na Libertadores. O Flamengo em que o torcedor rubro-negro tinha certeza que decepcionaria, que seria eliminado, que daria vexame. E, para mim, essa não é só o jogo de hoje. Essa é a pior Libertadores do Flamengo desde 2018, desde antes de Jorge Jesus conseguir
quebrar essa sina, tornar o Flamengo campeão novamente da América. E olha que 2018, pelo menos, o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro. Um embate ali com um time grande, de tradição, de qualidade do outro lado. Esse Olímpia, por mais que tenha camisa, tenha tradição, tenha títulos, nem se compara a outros adversários que o Flamengo encontrou. E realmente hoje foi não só pela apatia do time, pela desorganização, mas por atuações também de jogadores que são referências para esse clube, que são ídolos. Naturalmente, muita coisa vai respingar no Sampaoli hoje pela expulsão, mas é preciso também jogar luz sobre o desempenho e a atuação de muita gente. Davi Luiz e Felipe Luiz, atuações constrangedoras, desesperadoras. Léo Pereira Foi no banco. desesperador ver o Felipe Luiz jogar hoje. O espaço que deu na marcação, a dificuldade de encaixar, nem mesmo a saída de bola, que é a grande virtude dele. Então, isso daí entra na conta dos jogadores também. A gente tem questionado a diferença do Flamengo de Copas para o Flamengo de Campeonato Brasileiro, mas essa tem sido a constante de um time que não consegue se conectar e de um time que se especializou no círculo vicioso. De, não encaixa o trabalho com o treinador, de repente ninguém mais joga, mas daqui a pouco o dirigente vai lá trocar. E por falar em dirigente também, essa diretoria do Flamengo também merece muitas críticas, porque é uma diretoria que abusa do seu poder econômico para limpar os próprios erros, para limpar a barra com a torcida. E isso é contratando um novo treinador, contratando reforços milionários, se bem que nessa janela nem chegou. Então o dirigente que terminou o ano passado prometendo e jurando o Real Madrid, hoje acaba eliminado pelo Olímpia, depois de ter sido eliminado para o Al Hilal. Então esse Flamengo megalomaníaco, Flamengo com planos de dominar a América do Sul, de ganhar títulos em sequência, tem condições para isso. Tem dinheiro, tem estrutura, tem jogadores, tem elenco, mas não tem direcionamento, não tem projeto esportivo. Sempre defendi isso, que o Flamengo merece mais do que tem hoje no comando do seu futebol, especialmente a figura do Landim vai ser questionada, mas hoje é sempre bom lembrar quem toca o futebol do Flamengo, que é Marcos Braz. Uma figura que muitas vezes passa incólume de críticas, que muitas vezes tem que mandar embora. Deixado de lado, é esquecido, mas hoje, quando o Flamengo toma uma pancada como essa, é preciso lembrar nas mãos de quem está o futebol do Flamengo tocado de forma amadora. Jean Oddi com a gente, em loco, acompanhando tudo no Defensores del Chaco, com as impressões, com os detalhes, tudo o que aconteceu, reação de torcedores, torcida do Flamengo também, a gente vendo aí torcedor do Flamengo triste, chorando, incrédulo com o que aconteceu, com uma vantagem que chegou a ser de 2 gols de diferença no começo da partida. Jean, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Fala, William, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, né? Eu acho que assim, é óbvio, e acho que tudo que vocês falaram ressalta isso, é óbvio que quando você tem, num confronto com tanta disparidade técnica, o time tão menos técnico avançando, você vai olhar muito para os deméritos do perdedor, para os deméritos do Flamengo, e o Flamengo tem muitos deméritos, né? A gente pode olhar para as qualidades do Olímpia, é claro que deve olhar para as qualidades do Olímpia, para aquilo que o Tique Arce fez e para aquilo que essa torcida está fazendo, né? Desde o começo do dia, é impressionante realmente todo o contexto do jogo, toda a empolgação, toda a festa e tudo mais. Mas falando especificamente do jogo e do trabalho do Arce, é impressionante como o Flamengo não conseguiu prever aquilo que o Arce faria, ou se conseguiu prever, e não era nem tão inovador assim, como não conseguiu combater, né, as ideias do Tique Arce. Isso vale para o Maracanã, porque foi um Maracanã que todo mundo sabia que o Olímpia entraria jogando muito fechado, com uma linha de 5 lá atrás, tirando todo e qualquer espaço do Flamengo, e o Flamengo demorou a encontrar uma solução. Acho até que encontrou no início do segundo tempo, ali com a mudança do Gerson caindo para o lado esquerdo, o Bruno Henrique centralizado, mas foi pouco, né? Foi pouco o placar no Rio de Janeiro
como comprova a partida de hoje. E hoje, mais ou menos a mesma coisa, porque todo mundo sabia que o Olímpia, até por conta desse contexto todo, começaria o jogo do jeito que começou, né? Botando aquela pressão, o Flamengo não soube aproveitar todo o espaço que o Olímpia deu, porque o Olímpia deu muito espaço no primeiro tempo para os contra-ataques. Acho que o Bruno Henrique foi o jogador mais acionado, foi aquele que levou perigo ainda na primeira etapa, mas você não teve, por exemplo, o Wesley fazendo a mesma coisa do lado direito, né? Os outros jogadores, como disse, acho que foi o Pedro, eles acabaram não aparecendo, né? Então você tem um Gabigol praticamente nulo na partida toda, o Arrascaeta tentando, mas também errando. Então foi um Flamengo que tecnicamente mais uma vez esteve abaixo também. E aí acho que o mais inaceitável de tudo você sabe da força do Olímpia nas bolas alçadas na área. O Olímpia, dos 5 gols que fez no final de semana contra o Guarani, fez 4 pelo alto. Na hora que o Arce faz as substituições, que coloca 2 caras muito fortes na bola alçada na área, nas bolas aéreas, você sabe que você tem que redobrar a sua atenção nesse tipo de lance. E foi assim que o Flamengo tomou os 2 gols da virada. Os 2 gols que classificaram o Olímpia, como bem ressaltou o Léo. Um deles de um jogador de 1,74 m que nem sequer precisou sair do chão. Então é muito erro de todo mundo, e eu assino embaixo o que disse o Breler também. É claro que tem muito erro da diretoria, e esses talvez sejam os principais, porque a gente está falando de uma diretoria que não consegue, no fim das contas, fazer valer o poderio financeiro que tem, né? Todo o dinheiro que tem à disposição, e tem porque trabalhou bem financeiramente para isso, né? Isso vem da gestão Bandeira, é sempre bom lembrar, mas tem dinheiro para contratar, contrata, mas mesmo assim a gente vê muitas decepções. O Flamengo teria condições de dominar de fato o futebol sul-americano pela diferença que tem do seu elenco para os demais e não consegue. Mas não é só erro da diretoria, é óbvio que tem erro do treinador, como eu disse na transmissão, a gente conta nos dedos os jogos em que o Flamengo teve a cara que o Sampaoli deseja que o Flamengo tenha, né? O jogo contra o Grêmio é um exemplo, talvez os outros 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente conta nos dedos. E erro dos jogadores, acho que foi o Brenner também que ressaltou, o Felipe Luiz muito mal hoje, mas muitas falhas individuais na marcação, nas bolas aéreas, os jogadores que tinham que criar não criam, essa coisa do time não conseguir ter a intensidade que tem em determinados jogos também é inexplicável. Então, claro que tem que sobrar para todo mundo, né? Tem muitos méritos do Olímpia? Tem, mas quando você tem a diferença técnica tão grande entre 2 equipes, eu acho que você vai ter que sempre olhar demais para os deméritos do time que perde. O Olímpia, há 21 dias, foi eliminado pelo São Lourenço da 2ª Divisão Paraguaia, 6º colocado da 2ª Divisão. Troca de técnico, saiu o Diego Aguirre, que lamentou pegar o Flamengo. Eu estou citando isso porque eu preciso mensurar. Eu preciso mensurar o que aconteceu. Não, porque aí, quando acabou o sorteio, a torcida do Flamengo objetivamente falou: cara, nos demos bem no sorteio. Com razão. Sim, perfeito. Com razão. Não estou tirando a razão da torcida. Eu acho que Inter pegou o River, Palmeiras e Atlético se enfrentaram. O Fluminense pegou um Argentino Júnior mais difícil que o Olímpia. Porque eu posso até... Era um adversário mais tranquilo. Mas com razão, mais ou menos, porque o Flamengo se classificou em segundo. O Flamengo... Não importa. Mas muito fraco. Por isso mesmo, olha os primeiros que ele podia pegar. O Olímpia tomou 3 gols do Guarani do Paraguai nesse final de semana. Mas não era classificação garantida, não era... Mas eu tô com tem que jogar. O que dá o peso, o que dá o peso da eliminação é o que o Flamengo não faz, é a falta de qualidade do Olímpia. O time do Olímpia é fraco. Esse talvez seja o pior resultado do Flamengo na história, com exceção ao jogo do Cabanhas. E é preciso entender o tamanho do buraco que o Flamengo se meteu. O Breno é muito feliz quando ele fala da questão de diretoria, porque hoje vai ficar muito fácil bater no Sampaoli, que deixou o time, já vinha sendo o relato do Pedro Torre no início do segundo tempo, que o árbitro ali reserva já estava de olho nele, passou o recado pro árbitro de campo tirei ele do jogo, segundo cartão amarelo. Hoje vai ficar muito fácil colar o rosto do Sampaoli nesse fracasso. Só que é um Flamengo que ano após ano ele desmancha o seu planejamento em abril, maio, junho, quer recomeçar e quer que dê certo a toca de caixa. Uma hora não vai acontecer porque o Jean ressalta muito bem, porque alguém não está trabalhando bem. Alguém não está vendo que o Olímpia de 5 gols no fim de semana fez 4 pelo alto. E você hoje é eliminado pelo alto. Como você está encarando essa partida? Você está mirando tanto em Copa do Brasil, você está mirando tanto em Fluminense, aí já quer se projetar. Você precisa mirar no Olímpia. E eu acho que a gente vai mensurar o tamanho do problema do Flamengo ao entender
a ausência de qualidade do Olímpia. Eu tô com o Vitor. Olha, A gente precisa assim, contextualizar. Não fala assim, eu tô olhando esse jogo com uma situação muito específica. Tá incrédulo, né, Belo? Porque de maneira, eu achava que o Flamengo ia ganhar os 2 jogos com muita facilidade. Eu também. Ainda mais depois, assim, pensa, desculpa te interromper, Claro, Bento. Léo. Você faz 1-0, praticamente na sua isso. primeira chance, entendeu? Exatamente. Cara, assim, na boa, o time adversário vai se desesperar, vai dar espaço. Você cala o estádio no momento. E tudo isso aconteceu. E o Jean descreveu, o torcedor sentiu um pouco na hora. sim. Se você tem um cenário ali que você consegue levar mais 20 minutos, meia hora, 1-0, o adversário vai desmanchando. Só para deixar muito claro, o Olímpia é um gigante do continente. Sim. O Peñarol também é e perdeu todos os jogos na Copa Sul-Americana. O Nacional do Uruguai também é e não consegue avançar muito tempo. De camisa. O Olímpia é decano, rei de Copas, mas tricampeão da Libertadores. hoje em dia- Eu fui ver o São Caetano e Olímpia, a decisão no Pacaembu, com o Orteman comandando a virada da equipe paraguaia. Eu vi uma torcida fantástica. O Olímpia tem muita grandeza, mas a Libertadores e o futebol, ambos mudaram. Hoje o futebol é, acima de tudo, dinheiro. Gostem ou não, o futebol é Só ver a campanha dinheiro. dos brasileiros e argentinos. Exatamente principalmente isso. brasileiros, né? E ninguém tem mais dinheiro que o Flamengo. Ninguém consegue contratar melhor do que o Flamengo. Ninguém consegue pagar os salários que o Flamengo paga. Ninguém consegue arrecadar o quanto o Flamengo arrecada, porque o Flamengo tem uma nação, 40 milhões de torcedores, e o potencial dessa parte econômica foi mais bem desenvolvido desde a gestão Bandeira de Melo. Porém, além do problema do projeto esportivo, eu preciso olhar, como disse o Brenner, para a diretoria, e eu concordo muito com o que você falou, Brenner. Ela fica gastando muitas vezes mais do que precisaria para corrigir erros. Para contenção de danos. Para contenção de danos. Porém, eu tenho que olhar muito também hoje para o técnico e principalmente para os jogadores. Eu acho que é muito para os jogadores. Porque esses caras estão juntos há muito tempo. A não ser que eles estejam vendo que as coisas estão dando erradas em campo, que as coisas não estão funcionando. E eles decidam seguir alguma coisa que o técnico mandou de maneira equivocada. Como se esses jogadores, e aí eu estou falando de jogadores históricos, Gabigol, o segundo maior jogador da história do clube para mim, porque eu pego o primeiro, o Zico, da principal geração, e o maior jogador dessa geração, não o melhor. Arrascaeta, um jogador que tecnicamente todos os times do continente gostariam de ter. E boa parte das equipes europeias também, obviamente nós de ponta, mas equipes, por exemplo, de segundo escalão, terceiro escalão, de repente futebol espanhol, futebol português jogaria com facilidade, não vou nem falar de Grécia, Turquia, que aí ia voar. Gostaria de ter. Everton Ribeiro, jogador histórico. Mal demais. Bruno Henrique. Mas se salvou. O único que se salvou pra mim. Pelo menos por atitude, por tentar. O único. Bruno Henrique, um jogador gigante. Gerson, contratado a peso de ouro. Thiago Maia, Davi Luiz, Felipe Luiz, que obviamente tem uma história muito rica. Eu não acho que o episódio de hoje destrói a história. Eu acho que o tempo as coisas se apagam. Mas o Flamengo não podia perder para esse Olímpia. Uma coisa é o Flamengo ser a zebra e perder para uma equipe mais competitiva, melhor. Ainda depois, como disse o Léo, faz 1-0, 2-0 no agregado. O que o Olímpia vai fazer? Vai se desesperar. Se desesperou. Vai pra cima. Foi pra cima. Vai dar espaço. E aí sabe o que o jogo virou? Uma pelada. Sabe por que virou uma pelada? Porque o Olímpia não é um time bem treinado ainda, porque nem o Arce conseguiu implementar suas ideias ainda. Cara, é o quinto jogo do Arce, o sexto jogo do Arce. Se você pega os 10 primeiros minutos, até para corroborar o que o Vitor está falando, os 10 primeiros minutos ficou aquela dúvida. O Olímpia vai se fechar, vai negociar, especular até os 20, 30 do segundo tempo, ele vai sair para o jogo. E o defensor deu tchau, manda ele para o jogo. E ele é tão descoordenado ao sair para o jogo que antes do gol do Bruno, o Flamengo já tinha chegado 2 vezes. Se não me engano, a chegada do gol do Bruno, que ele sofre a falta, o Arrascaeta cobra a falta e tem o biquinho dele, muito inteligente por sinal, já é a terceira chegada do Flamengo. O jogo se apresenta para o Flamengo de uma maneira que ele até gosta. Cara, que vergonha, que vexame, cara. Mais um vexame. Vexame no Mundial, passamos vergonha. Vexame no Carioquinha, passamos vergonha. Vexames na Recopa, Supercopa. Agora na Libertadores, galera. Na Libertadores, o Flamengo do pote 2. Tinha um pote 1, pote 2 no sorteio. Cara, todo mundo queria pegar o Olímpia do pote 1. E o Flamengo, dos grandões, pegou o Olímpia do pote 1. Para passar uma vergonha dessa. Teve 180 minutos mais acréscimos para passar uma vergonha dessa. 3-2 no agregado, cara. Como que pode, cara? Não tem desculpa, não tem perdão, galera. Olha os números na tela, cara. Olha os números na tela. Finalizações do Olímpia, 14. 4 do Flamengo. Será que esses caras olham no espelho? Será que eles veem o que eles fizeram hoje em campo?
Olha isso aí, cara. Finalizações no gol, 4-3. Finalizações para fora, 7-1. Chutes travados, 3-0. Escanteios, 6-0. O Flamengo não teve nenhum escanteio. Impedimentos, 1-6. Faltas, 11-11. Cartões amarelos, 4-4. Grandes chances, 1-1. Grandes chances perdidas, 0-1. Finalizações na trave, 1-0. Finalizações dentro da área, 8-4. Finalizações de fora da área, 6-0. Olha isso, olha os números. Defesas do goleiro, 2-1. Passes, o que adianta tocar passe só na defesa, voltando pro goleiro, passando sufoco? Esse time é o modo bananão. Esse time, cara, tá sendo uma vergonha esse ano. Vergonha, uma atrás da outra, não tem como defender jogador nenhum. O técnico é uma... Tem um monte de jogador ali que não merece vestir essa camisa, não estão jogando nada, só tem nome, só ganha mais de 1 milhão, né? E fica por isso mesmo. Ah, cara, tem que fazer uma limpa nesse Flamengo, galera. O que adianta você ter o melhor elenco se não jogam nada? O que adianta? Vai lá, contrata um técnico desse que o cara briga com o jogador, o cara não fala com o jogador, o cara é turrão, o cara peita todo mundo. Aí, deu nisso. Ó, tomamos na... Ai, cara. Que tristeza, cara. Que dia pra esquecer. Vontade de chorar, velho. Valeu, galera. Tamo junto. Não dá mais.